aí, galerinha, está tudo bem com vocês? Ei, agora a gente vai começar uma aula top, top, top. Presta bem atenção, abre o caderninho aí, vamos respirar, presta atenção, escreve, anota tudo que o tio está explicando para vocês, que depois lá no finalzinho do último slide a gente faz o apanhado de tudo, tá bom? Dá uma olhada lá no slide, vamos conferir o assunto de hoje. Olha aí na aula 10, sistema digestório. Mas professor, o sistema digestório ele compreende vários outros componentes, outros órgãos. Só que nós vamos iniciar essa aula 10 sobre o estômago. Vamos falar, pegar uma pequena introdução sobre as características e propriedades do estômago. Vamos apagar aqui. Vamos colocar aqui, ó, uma introdução à anatomia, processos enzimáticos que estão relacionados para que nós possamos absorver esses nutrientes, estrutura, localização e também algumas doenças que podem acometer este órgão. Então, aí uma pequena introdução, pessoal. Estômago. O estômago é um órgão do tubo digestivo, caracterizado por ser um segmento dilatado, situado na cavidade abdominal. Aqui pro tio, cavidade abdominal, isso mesmo. O estômago está posicionado no nosso abdômen próximo, aqui, bem aqui. Aqui está o fígado, né? E bem aqui está o estômago. Dá uma olhada lá na tela, vamos continuar lendo. Eu esqueci, 8º ano, tem que ler, Jeff, senão a Solene te pega. E aí, ó, vendo logo após, tem o esôfago, anteriormente ao duodeno. Este órgão exerce função endócrina e exócrina, digerindo os alimentos e secretando hormônios. Pessoal, só para a gente poder ter uma noção aí da anatomia e localização, tá? Do sistema digestório, que compreende aí, ó, nós temos, falamos nas outras aulas sobre a boca, suas propriedades, que ocorre a digestão bucal, lembram disso? Depois nós temos aí a faringe, o esôfago, e aqui, ora, nós estaremos aqui, ó. Nesta região, vamos dar ênfase aqui, ó, ao estômago. Vamos lá? Olha a anatomia, né? As partes que caracterizam esse órgão, insere aqui, ó, a cárdia, tem o esôfago, o finalzinho do esôfago, eu vou voltar para fazer essa localização para vocês. Temos aqui a faringe, e o esôfago, pessoal, ele compreende aqui, ó, essa região e vai até aqui. Esse é o esôfago. Tá? Lá na faringe, galerinha, quando nós temos aquele probleminha, né? Algumas pessoas têm fluxo, refluxo, que aí vem aqui um ácido, chega aqui na garganta, chega a ficar ardido por causa dos sucos enzimáticos, né? Que voltam. Então é nessa região entre o esôfago e o esôfago e a faringe, a gente sente aquele amargor quando tem contato com a língua. Na região amarga, né? Na língua nós temos regiões que nós conseguimos diferenciar o que é doce, salgado, amargo. Lembram? Dá uma olhadinha de novo lá na tela, meus queridos. Então, logo após, né, entre o esôfago, passando do esôfago, chegando no estômago, nós temos aí a cárdia. A cárdia que insere o início do corpo do estômago, que é a cavidade maior. E depois nós temos o pericárdio aí, ó, a parte menor. E do pericárdio a gente vai para onde, professor? O duodeno, que é o início aqui, ó, do intestino delgado. Então, estas regiões são regiões que a gente pode inserir e compreender todo o processo digestório que ocorre. Quer dizer, a possibilidade de realizar, então, toda a quebra do nosso alimento. Quando nós nos alimentamos, o que acontece, professor? Nós temos que mastigar, 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 mastigar bem a comida para que os espaços tenham contato no estômago com o suco gástrico. Então lá, o estômago é uma região musculosa. A sua entrada há 2 esfíncteres, que nós denominamos lá, quando eu falei sobre a cárdia
e o piloro. Lembram? Bem aqui, ó. E o piloro, que é o finalzinho da região onde conecta com o duodeno. A digestão química dos alimentos são decompostos com partículas bem menores, onde as enzimas vão agir sobre essas partículas. Meus queridos aqui pro tio, lembra? Quando nós mastigamos, né, temos que triturar bem o alimento para quando esse bolo alimentar, só para a gente revisar, bolo alimentar, professor, quando a gente vai mastigando e a língua vai mandando o alimento para um lado, para o outro, nós estamos fazendo uma mistura com a saliva para facilitar também a deglutição. E quando esse bolo alimentar chega no estômago, entre a região da cárie e do piloro, existem enzimas. Essas enzimas entrando em contato com o alimento vai possibilitar que ocorra a liberação dessas moléculas. Prof, faz eu entender um pouquinho assim, ó. Não tem quando a gente, de manhã cedo, você não come pão? Quando a gente come pão, o que eu quero do pão? Carboidrato. Então, quando você tem que mastigar bem o pão, mastigar bem a bolacha, mastigar bem o arroz, que do arroz você quer o quê? O amido. Então, carboidrato, lipídios, proteínas, amido, são nutrientes que nós temos que absorver. Então, quando tu come, mastiga o pão, mastigou, chega no estômago, enzimas específicas vão quebrar para liberar a glicose. Porque toda vez que a gente come, quebra carboidrato, ele vai se transformar, o pão vai se transformar em glicogênio. Quebra o glicogênio em glicose, que é a última partícula, a última molécula. E aí a gente absorve lá no intestino delgado. Então, quando nós estamos mastigando e quando entra no estômago, que é o músculo, que ele vai fazendo movimentos peristálticos, são aqueles movimentos ondulatórios que vão auxiliar no processo de mistura para que as enzimas que estão ali façam a sua ação de quebra. Lembrando, para cada nutriente, proteína, amido, lipídio, que nós precisamos consumir também, vitaminas, sais minerais, nós temos enzimas, como exemplo, a amilase, vai auxiliar no processo de quebra para a gente conseguir absorver, então, o amido. A tripsina, a ptialina, que auxilia no processo de quebra, tanto de proteínas, não é isso? Como os nutrientes. Porque, ei, professor, o senhor falou do pão, quando a gente come pão, não é só o pão que está ali. Tem a manteiga, ou então tem algo doce, um creme que você passa. Então, todos esses nutrientes têm que ser bem misturados para que misturados, que eu falo também, triturados, para que tenha bastante área de contato, para ocorrer, então, uma boa digestão. Quando a gente fala digestão, é você, quando a gente está mastigando, sem ficar colocando líquido, né? Você está almoçando, colocando um líquido com temperatura baixa, para manter a atividade da enzima. Mas, quando você está fazendo a digestão, isso tudo é para fazer com que ocorra, os nutrientes fiquem solúveis. Quando o nutriente fica solúvel, ele fica disponível para você absorver. Dá uma olhada lá na tela, senão eu vou ficar falando e não mostro o restante. Prof, nesse slide, nós estamos vendo aqui, ó, que precisamos, então, entender que no estômago ocorre o que nós chamamos de digestão química. Lembra que na última aula nós falamos sobre a digestão mecânica, que é o processo de triturar. Agora tem a digestão química, que vai sofrer alterações, né? Quando a gente fala aqui, ó, que toda parte das moléculas dos alimentos, comeu alface, comeu tomate, comeu uma fruta, manga, caju, maçã, que mais? Comeu arroz, feijão, macarrão. As enzimas vão agir em cima deste alimento. Esses alimentos vão sofrer alterações. Significa o quê, professor? Que esses alimentos
vão disponibilizar os nutrientes que estão nele. Disponibilizando esses nutrientes que estão dentro dessa molécula, aí sim vai fazer com que ocorra o quê? O processo de composição química. Ok, meus queridos? E agora, prof? Tem a digestão química, os alimentos são decompostos em partículas menores. Ah, professor, partículas menores? Vem aqui, galerinha. Lembra lá? Partículas menores. Aqui pro tio, partículas menores. Como partículas menores? Comi o pão, eu quero do pão glicose. Quebrou o carboidrato. Professor, fiz um churrasco. Estou comendo carne, eu preciso de proteína. Então, a fonte nutricional é a proteína. Quando você come a carne, as enzimas vão quebrar as fibras do peixe, vão quebrar as fibras da carne do frango, da carne bovina. E aí, quando quebra em partículas menores, nós vamos absorver os aminoácidos. Ei, professor, eu também estou lembrando agora de uma coisa. Muitas pessoas que fazem atividade física querem o quê? Albumina. Lembram? É um aminoácido. Então eles comem o quê? Ovo, aquela parte transparente do ovo, a clara, tem bastante proteína, que a gente classifica lá como albumina. Então quando você come um ovo, você tem que triturar, mastigar bem o ovo frito, o ovo cozido. Ou quando você faz um omelete desse ovo e você toma, você está querendo então, você tem que fazer uma digestão para disponibilizar a ação enzimática que vai transformar aquela parte branca do ovo, né? A gente fala transformar porque ela está em uma estrutura. As proteínas têm aquela estrutura primária, terciária, quaternária, que não vem ao caso agora na nossa aula. Mas aí quando a gente fala que vai transformar, é que aquela parte vai disponibilizar aquele aminoácido. As enzimas vão quebrando as moléculas para que a gente possa o quê? Absorver. De olho na tela, meus queridos. Vamos continuando lá. Então, essas ações das enzimas, juntamente com o suco digestivo, vão favorecer que essas alterações químicas ocorram para quando chegar lá no intestino delgado, possamos realizar a absorção dos nutrientes. Então, podemos dizer, professor, que no estômago é o processo que nós vamos, que a gente resume em digestão, mas é o processo que nós vamos disponibilizar esses nutrientes. E para que a disponibilização desses nutrientes ocorram, sempre lembrando, aqui pro tio, sempre lembrando, eu estou indo step by step, porque quando a gente chegar lá na frente vai ter muitas reações. Primeiramente, processo digestivo todinho. Tem o mecânico e o químico. Nessa fase, na aula 10 agora, nós vamos subdividir elas. Tem essa aula 10, que nós vamos realizar, então, o processo de entender que no estômago ocorre a digestão. O que significa a palavra digestão? Possibilitar que ocorra transformações nesses alimentos. Que transformações, professor? Na hora de mastigar, faz o bolo alimentar, já tem aquela, como é que eu falo? Digestão bucal. Porque na saliva, além da função de umedecer, não só para facilitar, pessoal, o processo de deglutição, não tem quando a gente está comendo, meus queridinhos, está apressado, chega que quando tu engole, sem fazer o processo de mistura bucal, chega a sair rasgando aqui, ó, a faringe, o esôfago, até chegar aqui na região do estômago, sai rasgando. Então você precisa mastigar, não só para umedecer o bolo alimentar, mas também para possibilitar que a saliva, junto com a água que já está nos nutrientes, tenha que ter uma quantidade de água, porque água é o ambiente que possibilita ocorrer as reações químicas. Na boca tem uma reação química de digestão, que a gente chama de pré-digestão, mas o estômago é onde ocorre a maior parte dessa quebra, que eu estou frisando de novo. Coloca aí no caderninho de vocês.
grifa. Não, volta pro tio. Volta, isso. Tem que sempre grifar. Que a parte da digestão química que ocorre no estômago, ela vai favorecer a disponibilização, a transformação. Que nos livros está escrito assim, transformação. O pão, a maçã, o pastel que nós estamos comendo, tem carboidrato, tem proteína, tem lipídio, porque na massa do pastel tem carboidrato. No recheio tem proteína. Aí você tem aí uns vegetais junto com aquele recheio que tem minerais, tem algumas vitaminas ali, dependendo se você fez o pastel utilizando algum tipo de fruta, não é? Aí o que acontece, professor? Para cada uma delas, quando você mastiga e joga, isso chega no estômago, e também numa porção do intestino, quando a gente chegar no intestino, nós vamos ver, isso vai favorecer com que ocorra a quebra. Quebra disponibiliza o quê? A menor molécula. Carboidrato, glicogênio, de glicogênio, glicose. Proteína, se ela estiver no estado primário, secundário, terciário e quaternário, sofre a quebra. Aí quando chega na estrutura primária, ela libera o aminoácido. Ou vai liberar a albumina, a prolina, ou vai liberar tripsinas, todos os aminoácidos necessários. Claro, lembram? São aqueles aminoácidos essenciais. Lá para a tela de novo, galerinha. E aí nós temos na entrada da mucosa gástrica, no estômago, nós temos a região do epitélio maior e o piloro. Neste epitélio maior, vocês podem observar aqui que o estômago ele é bem vascularizado. Mas a maior parte da vascularização, vamos aqui então voltar, a maior parte da vascularização que nós temos, vamos, two dots, volta, aqui ó, a maior região de vascularização é a região do nosso intestino delgado, que logo após, né, o esôfago, vamos aqui, retira, apaga tudo, volta, vamos de roxinho. O esôfago. Depois do esôfago, nós temos aqui, ó, o estômago propriamente dito. E logo após o estômago, nós temos o duodeno, que é a região que vai ligar para transferir aonde, professor? Para o intestino delgado. Ele é muito vascularizado, porque dentro do intestino delgado, tem as microvilosidades, aonde vão ocorrer o quê? O processo de absorver. Aqui, meu tio, vai absorver dentro do intestino delgado, absorve o que foi disponibilizado na quebra, na transformação de disponibilizar os nutrientes do alimento que você estava ingerindo, tanto no processo de mastigação, que é uma digestão mecânica, e depois, hoje que nós estamos vendo, o processo de digestão química. Professor, mas eu observei que entre o estômago e o intestino delgado, né, tem um órgãozinho ali que também contribui para a produção desse suco gástrico. Dá uma olhada lá na figura, meus queridos. Olha só, que é o pâncreas, né, prof? O pâncreas, que também auxilia no processo de liberação dessas enzimas, pessoal, juntamente com o fígado, que vai auxiliar ali no jejum o processo que vai finalizar a disponibilização desses nutrientes. E galerinha, como o tio falou, essa aula nós vamos dividir na parte 1 e parte 2, tá bom? Nós vimos, então, a anatomia do estômago, suas características, as suas partes e a principal função, que é a digestão química. Seguindo aquela ordem da aula 9, que nós vimos a digestão bucal, que ocorre a principal, que é a digestão mecânica,
e também juntamente com a digestão química de algumas enzimas que estamos utilizando na saliva. Daqui a pouco eu te volto para dar continuidade a essa aula e apresentar para vocês essas funções dessas enzimas. Aguardo, gente. Até daqui a pouco.